Convido a todos a abrirmos nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Amém? Onde temos o primeiro versículo. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. Deu o Senhor e de muito conceito. Por quê? Porém, o Senhor, com letra maiúscula, dera vitória à Síria. E era herói de guerra, porém, leproso. Vou ler o versículo de número 2 também. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amém? Por esse atalho. Louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes, pela vida daqueles que também estão nos assistindo pela live. Espero que essa palavra possa falar aos corações de cada um nessa noite e nos trazer lições na parte do Senhor. Amados, se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, o título seria A Menina, o Profeta e o Estudante, o Ajudante, o Aprendiz. Acho que o Aprendiz fica melhor. A Menina, o Profeta e o Aprendiz. Curioso que quando a gente pensa, como Deus age nas nossas vidas, a gente vê que Deus cria situações para a vida de cada um de nós. Às vezes a gente pensa até que o diabo está criando situações. Mas quando a gente para perceber mais lá na frente, a gente vai ver que foi Deus que criou aquele tipo de situação para que ele viesse fazer uma grande obra. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre um homem chamado Naamã, cujo o primeiro versículo que foi lido diz que ele era um homem importante, um homem conhecido, ele era herói de guerra, ele era amado pelo seu povo, ele era muito querido, ele era muito invejado, ele era o tipo de pessoa que o seu povo, o povo da Síria, admirava muito. As mulheres queriam ser esposas de Naamã. Elas diziam assim: se um dia eu tiver um marido, eu quero que ele seja igual a Naamã, um homem forte, um homem importante, um homem rico. As crianças, quando eram pequenas, diziam assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a Naamã, herói de guerra, vencedor nas batalhas. De modo que por onde ele passava com aquela sua, imagina, com aquela sua armadura reluzente, montado naquele seu cavalo muito bem tratado, e as pessoas olhavam para ele e admiravam ele. Lá vai Naamã. Puxa vida, eu queria tanto ser igual a Naamã. Às vezes a gente tem por hábito, de querer se comparar a algumas pessoas e até querer ser igual até a algumas pessoas, isso é do ser humano. Como diz assim: poxa, eu queria pregar igual o pastor Silas Malafaia. Poxa, eu queria ser igual aquela irmã do ciclo de oração, porque Deus lá usa no ministério tão bonito. Mas a gente não sabe como é cada pessoa na sua particularidade diante de Deus. Quando a pessoa está ali entre quatro paredes, quando a pessoa está ali no seu reservado, quando a pessoa está ali naquele cantinho onde ninguém consegue ver ele, só Deus, ninguém sabe como é que é. Porque a mesma palavra que diz que ele era um homem honrado, que era um homem poderoso, que era um homem distinto, também veio nos falar que ele também era leproso. E só na sua intimidade, quando ele tirava a sua armadura, tirava as suas vestimentas, é que a sua esposa podia contemplar a situação daquele homem diante dos seus olhos, por causa daquela lepra que o assolava. A gente quer ser tão igual a tantas pessoas, queridos? Que a gente não sabe qual é o tipo de lepra que ela tem, não sabe qual é o tipo de coisa que ela carrega com ela. A gente não conhece a intimidade das pessoas. Só Deus sabe o que a gente pensa.
Só Deus sabe como a gente se comporta. Só Deus conhece as nossas fraquezas. E eu acredito que nos seus momentos de reflexão, Naamã deveria pensar assim: poxa vida, eu conquistei tantas coisas nessa terra, venci tantas batalhas, sou uma pessoa tão importante, mas sequer posso abraçar a minha esposa, sequer posso abraçar os meus filhos, sequer posso ocupar os mesmos espaços que eles ocupam, porque naquela época a pessoa que era conhecidamente leprosa, ela tinha que andar com um cartaz no meio das costas e um sino na mão balançando e dizendo: eu sou leproso, para que as pessoas se afastassem dela, porque a lepra não tem cura. Talvez naquela época não tinha cura, não tinha nenhum tipo de tratamento. E ele está vendo o corpo dele se defiando a cada dia por aquela enfermidade tão cruel. E eu imagino ele ali, que ele deve ter tentado de todas as formas se livrar daquela enfermidade, porque quando a gente está passando por um problema, principalmente quando a gente não tem Deus, a gente acende vela para tudo quanto é tipo de santo, é verdade ou não é? Se a pessoa disser assim: olha, vai lá na encruzilhada, arreia lá um despacho assim assado, que você vai ficar curado, a pessoa vai lá. Olha, reza 20 Ave Maria, 30 Pai Nosso, que você vai ficar curado, a pessoa vai fazer. Olha, vai lá e planta e sobe a escada da penha lá de joelho até lá em cima e acende 50 velas. Você vai pegar, vai fazer esse sacrifício, porque você quer alcançar uma graça, você quer alcançar uma cura. E existiam deuses na terra de Naamã que eram venerados, que eram reverenciados. E eu acredito até que Naamã tivesse tirado até uma parte da sua riqueza, da sua fortuna, e talvez até dos seus animais, para oferecer sacrifícios a deuses estranhos para tentar conseguir uma cura. E não conseguiu. E dentro do íntimo dele, Naamã deveria pensar assim: um dia que eu encontrar um Deus de verdade, que me cure, me tire dessa situação de lepra, eu vou adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o único que conhece o íntimo dos nossos pensamentos. E aí vocês vão ver Deus trabalhar de uma forma bem, vamos dizer assim, peculiar, para poder alcançar este homem chamado Naamã. Deus vai criar uma situação para que esse homem venha ter um encontro real com o Deus verdadeiro. Às vezes a gente pensa que as situações, que estão criadas ao nosso redor são criadas pelo diabo. Não, meu querido. Muitas vezes Deus está criando situações na tua vida para que você faça uma grande obra. Glória a Deus. Muitas vezes Deus cria situações na tua vida para que você venha fazer a vontade de Deus e através disso venha alcançar vidas que estão aflitas, que estão necessitadas e que estão leprosas. E Deus, no caso de Naamã, ele vem a fazer isso. E aí, eu venho tocar agora no primeiro personagem que foi lido durante o introdutório dessa palavra. Porque aqui no versículo número 2 nos fala de uma menina. E diz assim: saíram para da Síria da Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. O versículo 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Quem é essa menina? Quem é esse personagem que entrou na vida de Naamã assim, de uma hora para outra? Deus, ele pega essa menina que é cativa, que é do povo de Israel, e leva ela até a casa de Naamã. Mas essa menina é uma pessoa qualquer? Não. Ela não é uma pessoa qualquer. Observe que a palavra diz que ela foi levada em cativeiro, ou seja, ela era escrava. E ela foi servir aonde? Na casa de Naamã. Ela estava ali por sua livre, espontânea vontade? Não. Nem sempre a obra que Deus coloca em nossas vidas é da nossa livre e espontânea vontade, mas é da livre e boa e perfeita vontade de Deus.
E a gente tem que estar aberto, com os nossos corações abertos, para entender espiritualmente o que Deus quer das nossas vidas. E essa menina, apesar dela ser escrava, essa menina, apesar de estar lá contra a sua vontade, ela não negociava os seus conceitos. Por que eu digo isso? Porque ela é reconhecidamente do povo de Israel. Porque a própria palavra diz aqui que ela foi levada cativa do povo de Israel. E aonde ela chegava, ela mostrava que era do povo de Israel. E aonde ela passava, ela mostrava que servia ao Deus de Israel, porque era mais importante. E o que é servir a Deus dentro de uma situação que não é propícia à tua vida, que não foi aquilo que você pediu? Meu amigo, tem gente que trabalha em lugares que eles não gostariam de trabalhar, mas ali tem que dar testemunho de que é de Deus. Tem gente que trabalha no meio de pessoas impuras que falam palavrão o dia todo, mas ali ele tem que dar testemunho de que é uma pessoa de Deus. Tem gente que lidar com todo tipo de pessoas, às vezes até em lugares hospitalares e outras coisas que só misericórdia, mas ali ele tem que manter a sua postura de servo de Deus. E eu acredito que essa menina era uma menina que ela tinha postura de servo de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus, ele se destaca onde ele estiver. Na tua rua pode ser uma rua que você mora cheia de feiticeiro, cheia de gente que serve a outros deuses, que toca pagode a semana inteira. Mas ali você tem que ser diferente. Você tem que ser reconhecido. A rua inteira se conhece, o pessoal vai dizer assim: onde é que mora o crente? Ali, ó. Porque na hora que uma pessoa aflita, necessitada, precisar de um socorro, o primeiro lugar onde eles vão tocar vai ser na casa do crente. E eu falo isso por experiência própria. Muitas pessoas que já socorri na minha casa, porque não tinha mais aonde as pessoas recorrerem, e foram até onde? Na casa do crente. Curioso é que o crente ele tem que dar um testemunho vivo da pessoa que ele é. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu estava vendo outro dia a respeito de um certo rei, que na época das cruzadas, né, ele foi capturado pelos mouros, e esses mouros eles eram muçulmanos. Não sei se vocês sabem disso. Mas o que acontece? Quando esse rei foi capturado, ele foi levado ao rei dos mouros, vamos dizer assim. E diante do rei dos mouros, ele falou assim: olha, envia um mensageiro ao meu povo e diz onde eu estou. E fala para eles enviarem para você lá uma quantia bem alta, pelo meu resgate, que eles vão pagar o resgate em meu favor, para que você me liberte. Aí um dos oficiais desse rei mouro olhou para o rosto dele, me esbofeteou e o chamou de mentiroso. Aí o rei do mouro chegou para ele e falou assim: nunca mais faça isso, nem repreenda dessa forma, porque ele é cristão e cristão não mente. Essa era a visão dos inimigos do povo de Deus naquela época, né? Tinham um cristão, porque o cristão ele não mentia. Ele morria, era degolado, mas ele não mentia. Aí eu pergunto: será que a gente pode trazer isso para esses dias atuais? Será? Será que as pessoas hoje vão seguir o que diz na Bíblia, que seja a palavra do crente se ensina ou não? É uma pergunta que eu deixo no ar, para a nossa reflexão. Porque Deus está procurando pessoas que sejam fiéis. E essa jovem, por ser fiel, ela se destacava. E por se destacar, chamou a atenção da sua, vamos dizer assim, chefe. Ela viu que aquela menina era diferente. Ela viu que a palavra daquela menina ela tinha valor. E a palavra do crente ela tem que ter valor. Quando o crente ele chegar e dizer assim: sai em nome de Jesus, o espírito mau tem que sair. Quando o crente
crente chegar e disser, vou fazer dessa forma, ele tem que fazer exatamente aquilo que ele falou que ia fazer. Se o crente disser, vou pagar, como foi lido hoje no Salmo nessa noite, vou pagar aqui os meus tributos ao Senhor, vou pagar aqui as minhas ofertas ao Senhor, ele tem que pagar. Ou então não prometa nada aquilo que você não possa cumprir. Porque se você prometeu, você tem que cumprir, meu querido. É a palavra de Deus para a vida de crente. E essa jovem aqui, ela vai lançar uma palavra que vai ser ouvida pela sua chefe lá, pela esposa de Naamã. Ela vai dizer assim, olha, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado. Lançou uma palavra profética sobre a vida daquele homem. A esposa dele, sabiamente, e aí eu digo que a mulher sábia, ele ficou lá, ouviu o telefone, pegou para ela. Por quê? Porque uma mulher sábia, ela quer o melhor para o seu lar, ela quer o bem-estar do seu marido, ela quer ver as coisas dentro da casa dela funcionando perfeitamente. E ela pega aquela palavra e leva para o seu marido. Agora, você sabe o nome dessa menina? Não, por quê? Porque eu não tenho. Muita coisa que a gente tem que fazer para o Senhor, ninguém vai lembrar do teu nome. Ninguém vai saber quem você é. Ninguém vai saber o que você fez, porque até a própria palavra diz que o que você fizer com a mão direita não veja a mão esquerda. Não é isso? Mas vai ficar contabilizado na glória de Deus para o dia do juízo. Porque Deus ele vai chegar e dizer assim, vem cá, meu querido, você fez aquela obra aquele dia dessa forma assim, assim, assado. Ninguém viu, mas eu vi, está aqui seu galardão. Vai, Deus. E essa menina, por ter lançado essa palavra, a esposa de Naamã levou ao conhecimento dele e ele ficou sabendo daquilo ali. Naamã, eu queria que já tinha tentado de todas as formas se curar daquela enfermidade, mas não tinha obtido sucesso. E ao ouvir essa palavra, ele pensou assim, o que custa tentar? E ele vai até a terra de Israel, com a autorização do seu rei, e ele chega para o seu rei e diz assim, olha, eu vou na terra de Israel, quero uma autorização para ir lá, porque lá tem um profeta que vai me curar da minha lepra. Aí o rei pega, escreve uma carta, coloca na mão dele e manda ele direto ao rei de Israel, e já mandando ele para a pessoa errada. E aqui eu vejo o seguinte, né? Que muitas das vezes Deus quer nos dar vitórias em algumas situações, mas o inimigo ele entra de alguma forma tentando desvirtuar você do caminho para que você não alcance a vitória de Deus. Porque quando o rei de Israel recebeu aquela carta, ele começou a arrancar os cabelos e falar assim, isso é uma cilada, eles estão procurando alguma coisa contra mim para tentar me matar, para tentar me destruir. E ficou apavorado. Mas aí o profeta, sabendo da história, e aí vamos entrar na outra parte, que fala sobre o profeta, a partir do versículo 7, diz assim, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que ele envie a mim um homem, para eu curar da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, e o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é a profeta de Israel. Profeta de Israel, meu querido. Ainda existe profeta de Israel. Aquela jovem mandou Naamã para o endereço certo. O rei tentou desvirtuar, mas aí ele conseguiu chegar no endereço que deu, porque Deus ele trabalha dessa forma. Não adianta o diabo tentar não, porque quando Deus quer fazer a obra, vai acontecer exatamente como Deus quer. Aquela menina, ela tem um testemunho do profeta, por quê? Porque, meu querido, naquela época,
havia uma norma que dizia o seguinte, que quando uma pessoa fosse curada de lepra, tinha que se apresentar a quem? Ao profeta. Acredito eu que ela já tinha visto um profeta curar outras pessoas. Caso contrário, ela não diria isso, ela não falaria coisas daquilo que ela não viu. Então, não foi só no tempo de Jesus que os leprosos foram curados, não. Naquela época, os leprosos eram curados também pelos profetas homens de Deus. Aleluia. E o profeta puxou para ele essa responsabilidade. E falou o seguinte, quando ele chegar esse Naamã, manda ele vir até mim. Só que o profeta, ele não queria dar a glória de Deus para ele mesmo. Ele não queria puxar a glória de Deus para si. Ele não queria que aquele homem pensasse que foi o profeta que o curou. De modo que, quando o homem chega diante lá, uma mão chega diante do profeta, o profeta simplesmente chega e chama lá o seu discípulo e fala para ele assim, tu vai pregar para Naamã. Aí, o que, senhor? Tu vai pregar para Naamã, tu não é meu discípulo? Tu vai pregar para ele. Você vai pregar para ele o seguinte, vai lá, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. Nem o recebeu. E meu irmão ficou zangado. Vamos ler isso aqui? Porque é gostoso de ler. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, a partir desse número 9, e carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo, posseria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Ele ficou chateado, ele ficou irritado, ele pensou que iria chegar diante do profeta, o profeta ia fazer uma presepada daquelas que a gente costuma ver hoje em dia, sabe? Com luzes explodindo para todo lado, raios, trovões, tambores fugindo, uma explosão, algo assim, apoteótico acontecendo, tipo fogos de final de ano. Mas não foi isso que aconteceu e ele ficou chateado. Ele não gostou daquilo, ele se sentiu humilhado, ele falou, poxa, não veio nem sequer me recebeu, sendo uma pessoa tão importante. E ali, você vê que ele começa a contender com aquilo que o profeta mandou ele fazer. Porque o diabo é assim, meu querido. Na hora que Deus quer te dar uma grande vitória, ele começa a soprar coisas no teu ouvido, para que você não chegue à vitória que você precisa alcançar. Ele vai dizer que você não tem condições, ele vai dizer que você não pode, ele vai dizer que você não consegue. Ele vai colocar inúmeros obstáculos na sua mente para que você não alcance a vitória da graça de Deus. Eu não sei qual foi a vitória que você pediu ao Senhor nesta noite, que você veio buscar, mas eu te digo uma coisa, a profeta de Israel e eu declaro nesta noite que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ficou indignado. Mas da mesma forma como o diabo ele trabalha para tirar a gente dos objetivos de Deus, Deus também trabalha e usa quem ele quer. Não usou Deus uma mula para falar com Balaão? Pois é. Aí Deus vai usar os seus subordinados para convencer aquele homem a ser abençoado. E olha só o que acontece aqui no versículo de número 13. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais que seja apenas, e te disse, lava-te e ficarás limpo. Então
desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança, e ficou limpo. Se ele não tivesse dado, se ele tivesse dado uma ouvida às suas ideias, jamais ele teria sido curado. E aqui, meu querido, aquele homem ficou, vamos dizer assim, abismado, quando ele olhou para o corpo dele, ele viu sua pele limpa, a lepra desapareceu. E aí eu ressalto aqui a atuação do homem de Deus, que não quis puxar para ele a glória de Deus, porque a glória é de Deus. E vocês vão ver que o testemunho do homem de Deus, do profeta, foi tão impactante na vida deste homem, para que esse homem entendesse que não é através do profeta, mas é através do próprio Deus que o milagre acontece, e esse homem ele vai tomar uma atitude que muitos homens de Deus naquela época, que muitos até do povo de Deus naquela época jamais tomariam. Aliás, é uma doutrina da Bíblia, ninguém fazia como esse homem fez. Ele se tornou um adorador do Senhor. Ele passou a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E ele vai abrir a boca dele e vai dizer assim: voltou o homem, ele diz assim, desceu o homem, então acabou, tá? Então desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou limpa, como a carne de uma criança, e ficou limpa. 15. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra que não há Deus senão em Israel. E agora, pois, te peço que aceites o presente do teu servo. Olha só que coisa maravilhosa. Ele está ali declarando diante do profeta que ele está louvando a Deus, o Deus de Israel. E ele foi cumprir com aquilo que a Bíblia manda fazer no Antigo Testamento, que é voltar ao profeta e se apresentar a ele limpo das suas mazelas. Jesus, quando ele curou 10 leprosos, né? Apenas um voltou para agradecer. 10 leprosos. Não foi curado. Um homem só ele voltou para agradecer. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Isso é o profeta falando. Estou com ele que eu aceitasse, mas ele o recusou. Homem de Deus. Jesus falou no livro de Marcos, se não me engano, capítulo número 15: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, expulsar de demônio, curar os enfermos, de graças dai, de graça recebi. O que você recebeu de graça não é para você comercializar. O que você recebeu de graça é para você tocar em toque por dinheiro. Conheci uma irmã de uma certa denominação, certa vez, que ela tinha um filho muito enfermo, e levou para a igreja dela, para que lá ela recebesse oração. E a enfermidade do garoto era uma doença degenerativa que em pouco tempo levava à morte. Aí ele chegou lá e colocou aí a criança diante do homem lá, para orar por ela, lá, o homem de Deus, não se dizer o homem de Deus. Ele falou assim: irmã, deposita aqui R$7.000 na conta da igreja para que seu filho seja curado. Ela falou assim: mas irmão, eu não tenho R$7.000 para poder dar para a igreja, não sei o que. Ele virou para ela e falou assim: irmão, o que é mais importante para você? A vida do teu filho ou os R$7.000? Aí, pouco tempo depois, passou-se mais um ano, 2, se não me engano, a criança veio a hora. Não é para comercializar aquilo que Deus deu de graça. E aí, você vê hoje em dia, né, o que está acontecendo no meio evangélico e em outras denominações, em outras religiões também, como as pessoas têm comercializado aquilo que Deus nos deu de graça. Como é que os homens têm coragem de fazer esse tipo de coisa? Deus nunca mandou você levantar templo de Salomão nenhum. Se Deus quisesse que o templo de Salomão existisse, meu amado, vou te dizer uma coisa:
o templo de Salomão estaria em pé até o dia de hoje, não teria permitido que ele fosse destruído. Estaria lá. E aí você vê os homens fazendo coisas absurdas. Deus nunca mandou você pegar e fazer uma imagem tua, colocar na porta da igreja. Eis aqui o grande pastor Harrison, e colocar lá o busto dele na entrada da porta da igreja, como está acontecendo em outras igrejas aí, onde você chega lá e está lá o busto do pastor. Então bota lá no bezerro de ouro. Deus nunca mandou fazer isso. Esse homem de Deus, ele colocou-se diante daquele homem importante como homem de Deus. E o recebeu como um homem que estava aflito e necessitado para ser curado por Deus. E não puxou a glória para ele. E isso causou um impacto tão grande naquele homem chamado Naamã, que apesar dele ser sírio, inimigo do povo de Israel, ele se converteu ao Senhor. E um dia, meu querido, quando nós estivermos lá na glória, com certeza nós vamos encontrar-nos com ele também. Com esse Naamã. Esse homem que está sendo descrito aqui nessa palavra. Porque ele disse assim no versículo 17: disse Naamã: não te queres, peço-te, que te dou o servo, seja, que o teu servo seja dado, levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Deus de Israel. Todo dia aquele homem se ligava diante do altar que ele montou na casa dele, se curvava diante do Senhor e glorificava o nome de Deus, e louvava o nome do Senhor e dizia: não há outro Deus senão o Deus de Israel. Ele não dizia: louvado seja o profeta, abençoado seja o profeta, grandioso seja o profeta. Ele dizia: louvado e glorificado e grandioso seja o Deus de Israel. Todo dia ele se dobrava diante dele e agradecia ao Senhor pela grande misericórdia que Deus teve sobre a vida dele, porque muito ele almejou por aquele dia ser curado daquela enfermidade, procurou de todas as formas e não conseguiu, e conseguiu apenas com a palavra de Deus. E ele retornou para a sua terra. Disse ele a seu profeta: nisto perdoa o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon, quando assim me proceder encostar diante da casa de Rimon. Isto perdoa o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quem é esse Rimon? Era o Deus da terra dele. Mas ele, eu chamo a atenção dos irmãos para dizer o seguinte: ele era servo do rei da Síria. E aqui, meu querido, não está havendo um antagonismo entre ele adorar a Deus e adorar a Rimon, porque ele não adorava a Rimon. Ele respeitava o rei da terra dele. Aqui na terra, aqui onde nós estamos, na Ilha do Governador, você tem vários supermercados, não tem? Quando tu vai comprar comida lá, você já reparou assim, a gente já olhou para cima assim por curiosidade? Porque se você olhar, você vai ver imagens lá. Aquele supermercado, ele foi oferecido aquela imagem. Mas a comida que você compra, ela é abençoada por Deus. Ela é santa. Porque ela foi comprada com dinheiro santo que você ganhou honestamente. Conheço casos de irmãs que trabalharam em algumas casas, né? Como fazendo limpeza, esse negócio. E que em determinados momentos ela tinha que chegar lá e limpar o altar que tinha naquela casa. Aquelas imagens, ela tinha que chegar, tirar, limpar aquele troço todo. Enquanto ela ia limpando, ela orando: Senhor, abençoa essa casa, Senhor salva, Senhor liberta. Ela estava adorando aquelas imagens? Não. Mas ela tinha que cumprir com a parte dela. E assim procedeu esse homem chamado Naamã. Olha aí, irmãos, acontece agora, já estou quase terminando, me perdoe se não alguém demais, mas a palavra de Deus é muito gostosa, né? Aí entra o terceiro personagem da palavra dessa noite,
que é justamente o discípulo. Meu querido, Jesus disse para nós o seguinte: sejam meus imitadores. Isso? Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso. E aqui vocês vão ver um terceiro personagem dessa história, que foi citado no inicial dessa palavra. Um rapaz chamado Geazi diz assim, no versículo do número 20: quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Eu fico imaginando, o Geazi nos dias de hoje. Esses que andam correndo, que comem, a carne da ovelha, esses que entram na casa das pessoas para explorar aquilo que as pessoas têm, esses que andam trocando as bênçãos de Deus por dinheiro, esses que andam criando presepadas evangélicas para ficar cada vez mais ricos. Esses são os Geazis de tempos atuais. Mas eu te digo uma coisa, meu filho: tão certo como o Geazi pagou o preço por fazer aquilo que Deus não mandou que ele fizesse, os desatuais também um dia vão pagar o preço também. Ou aqui na terra ou na eternidade. Quisera Deus que seja aqui na terra, para que eles ainda tenham tempo de se arrepender. Porque na eternidade, meu filho, Deus não tem o culpado por inocente. E esse jovem, ele ficou aí pensando assim: como é que eu vou tirar proveito da situação? Tem gente que está fazendo isso hoje, dentro desses grandes tempos aí, querendo tirar proveito da situação. Proveito das ovelhas, proveito dos homens, proveito das mulheres, proveito das crianças. A título de promiscuidades sexuais, a título de enriquecimento ilícito e outras coisas. Ganância, sou muito importante, sou muito reconhecido, poder. Mas um dia tudo isso vai cair por terra. Porque a palavra nos diz o seguinte: que esse tal de Geazi, ele pagou um grande preço. Observe o que acontece com ele no versículo 26 e 27. Diz assim: porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou o seu carro a encontrar-se? Era isso ocasião para tomares prata, tomares vestes, olivais e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Ou seja, o profeta está repreendendo aqui Geazi e falou para ele: eu não mandei você pegar dinheiro, não mandei você pegar porcaria nenhuma. Quem foi que te mandou fazer isso? E no final, o profeta termina dizendo assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso. Tem gente que está pensando que está sã, mas está leprosa diante do Senhor. Tem gente que está pensando que está se dando bem, mas tem um Deus que está vendo todas as coisas. Tem gente que está pensando que distorcer a palavra de Deus para seus benefícios próprios é ganhar vantagem em cima dos outros. Mas é um leproso. E como leproso, um dia, assim como esse Geazi, saiu diante da presença do homem de Deus. Leproso, um dia, Deus vai jogar a lepra dele no seu rosto, como fez com Geazi. Amém? Amados, termina essa palavra dizendo o seguinte: aquele homem que tinha no seu coração o desejo de conhecer um Deus de verdade, ele alcançou vitória e alcançou misericórdia diante de Deus. E por isso ele louvava a Deus todos os
da sua vida. Porque quando Deus nos dá uma grande vitória, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nessa noite você que ouviu essa palavra e viu o que Deus fez na vida desse homem, que nem do povo de Israel era, e foi abençoado com a salvação e com a libertação do Senhor, que essa mesma salvação, essa mesma libertação possa chegar à tua casa. Que você possa entender que Deus tem movido de todas as formas as pessoas e as circunstâncias ao seu redor para salvar a tua vida, para te curar e salvar a tua alma. Que você possa nessa noite refletir sobre esta palavra e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como Naamã um dia se colocou diante do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.